Fala galerinha, beleza? Nós chegamos então na mais esperada aula de todas, eu tenho certeza, que é a aula sobre as objeções. Ela é amada por uns e temida por outros, eu diria a maioria dos vendedores. E para me ajudar a falar sobre objeções e como que a gente pode contorná-las, eu escolhi um livro também para estar nos ajudando nisso. O nome do livro é A Sutil Arte de Ligar o... Não, brincadeira, pessoal. Não escolhi esse livro não, tá bom? O livro que eu escolhi para vocês é o livro do Jeb Blount, que, pô, nós já conhecemos ele, certo? Todo mundo aqui já ouviu falar do Jeb. E ele fala, então, nesse livro, como se tornar um mestre na arte das objeções. E na ciência de superar um não. Exatamente, pessoal. O Jeb ele aborda dentro desse livro diversos exemplos práticos de uma forma um pouco objetiva, assim como é o perfil dele. E quando a gente fala com saber lidar com objeção, é de uma certa forma também saber lidar com rejeição. Isso pode parecer algo um pouco simples, né? Mas quando a gente fala sobre rejeição, ela é uma palavra que até na hora que ela sai assim e entra, né? Pô, já entra machucando aí quem está ouvindo. E justamente a gente precisa saber lidar com a rejeição, precisa saber de fato superar um não, né? E isso faz parte da vida, faz parte do jogo, faz parte inclusive do nosso serviço aqui como vendedores. Quem, pessoal, não tem uma objeção, não tem interesse, não possui de fato aí curiosidade sobre o nosso produto, sobre o que você apresentou. Então, as objeções, já antecipando aqui um pouco para vocês, para nós como vendedores, elas são ótimos sinais e, inclusive, são novas oportunidades que nós estamos tendo de, por exemplo, esclarecer uma dúvida do cliente, mas de aproximar essa negociação para a tão esperada parte final, que é o fechamento. Vamos dar uma olhada em alguns tipos de objeções e até mesmo situações que a gente pode estar enfrentando? Beleza, pessoal. Agora, para a gente dar sequência na aula sobre as objeções, é de extrema relevância a gente entender, então, como que eu posso conduzir as objeções, certo? Uma das formas, pessoal, da gente conduzir é realmente realizando ali a própria venda consultiva e entendendo se de fato a resposta ali que você está dando para o cliente ela está solucionando a solução. Ao seu ver, pode ser que sim, mas para ele pode ser que não. Isso precisa ficar claro. Portanto, na hora de você estar respondendo uma objeção, sempre certifique-se de que aquela objeção ela foi sim superada. Isso para você não ter um retrabalho e não deixar ali algo, vamos dizer assim, engolido, né, goela abaixo. Esse tipo de ação não vai funcionar. Na verdade, vai acabar acumulando contra você e pode no final, em conjunto com mais alguma outra coisa que o cliente também não entenda ou não aceite como uma possível resposta, prejudicando aí o seu fechamento. Bom, quando a gente está conduzindo também as próprias objeções, uma das maneiras que nós podemos executar é fazendo perguntas abertas. Por exemplo, senhor fulano, como você negocia com seus clientes? Quando eles querem um prazo maior de pagamento, por exemplo. Então, neste exemplo, a gente estaria conduzindo, né, a uma objeção do cliente para também uma possível resposta que a gente já tem ali para solucionar. Neste exemplo aqui, é como se eu também estivesse dando um insight para o cliente sobre um problema que ele não sabe que existe, mas ele tem, ou melhor dizendo, poderá ter, e que a gente já tem a solução para ele. Outros exemplos. Senhor cliente,
Como você administra seu estoque? Eu percebi várias peças diferentes na vitrine. Me conta como que você hoje organiza a sua precificação. Então, é uma pergunta também aberta, com o objetivo de entender se existe alguma estratégia por trás hoje da oferta dos produtos que o cliente tem, por exemplo, ali na vitrine, ou se pode ser ali, né, que ele esteja sendo direcionado pelo próprio fornecedor dele, né? Conseguiu ali uma condição um pouco mais especial num determinado produto, mas ele sabe que tem um carro-chefe ali que ele não consegue tanto desconto, que ele fica na mão do cliente e acaba também limitando o poder de compra do consumidor dele, justamente porque ele não consegue estar repassando esse prazo maior. Então você poderia também utilizar, neste exemplo aqui que eu falei, o benefício do parcelamento, que a gente acaba aumentando o poder de compra do consumidor dele, desafiando ele, né, a precificar esse produto num prazo maior, onde o cliente que hoje não está conseguindo adquirir possa, e da mesma forma ele acabe recebendo ali o valor sem desconto, se por exemplo você adotou ali o tipo de precificação ao portador. Bom, lembre-se sempre que quem comanda a conversa é você, e exatamente por esse motivo é de fundamental importância que você transmita segurança. A confiança no que você está dizendo também é transmitida, como a gente já viu, na sua entonação. Então, todas as vezes que você for contornar alguma objeção, cuide sempre para o seu tom de voz ele estar seguro. Se você tem dúvida, não tem problema, mas não fale nada sem ter essa segurança e até mesmo no seu tom de voz. Esse tipo de informação, quando transparece numa resposta, ela soa muito negativa. Então, você precisa sempre cuidar. Além disso, a gente precisa ter também conhecimento do que é chamado aí por muitos estudiosos de matriz de objeções. A matriz de objeções nada mais é do que uma matriz que vai conter ali todas as principais objeções que você pode acabar encontrando pelo seu cliente final e para essas você precisa saber a resposta. Por exemplo, poxa, da onde que vem a capta? Né? Eu quero entender um pouco mais. Você precisa entender essa resposta. Eu não conheço o produto de vocês. Há quanto tempo vocês estão no mercado? Me diz uma coisa, vocês têm escritório aqui na região? Aonde que fica a sede da empresa? Então são algumas coisas que você não pode, são básicas, mas você precisa realmente estudar, né? E saber essas respostas. Bom, caso você também seja iniciante, é de uma certa forma interessante que você sempre pense qual que é a possível objeção que aquele cliente poderia trazer e dessa forma você comece a treinar também o seu cérebro a contornar aquela objeção, aquela possível objeção que você possa enfrentar. Outra coisa também que é interessante é as objeções que hoje você possui, todas elas, você precisa buscar uma resposta. E se você não possui certeza, você precisa nos consultar, você precisa consultar aí o próprio apoio da Capta, encontrar, né, as respostas dessas perguntas para não chegar na frente do cliente com uma possível pergunta que já passou pela sua cabeça, mas você não deu a devida atenção para ela. Outra coisa, pessoal, que nós devemos ter em mente, objeções são muito boas, pois elas significam sim que a negociação ela está avançando e que possivelmente o teu cliente ele está interessado ali, vamos dizer, em avançar, né, nessa negociação para quem sabe um possível fechamento, escutar a tua proposta. Quando a gente fala sobre as objeções, também é importante ter em mente que elas podem significar uma falta de clareza na sua comunicação. Então, nem sempre significa que tu está recebendo uma objeção ali, pô, que bom, meu cliente não está entendendo o que eu estou explicando. Não, calma aí. Vamos rever ali, né, o que tu está falando, qual que é a forma que você está utilizando. Pegue pessoas de sua confiança, apresente, peça opiniões sinceras, né? Sinceridade é a melhor forma que você vai encontrar de progredir nesse quesito, beleza?
Bom, exemplos, pessoal, de objeções que nós podemos encontrar, e vou falar agora de objeções que você pode até mesmo enxergar elas com um viés positivo, são as seguintes. Bom, eu recebo as vendas no outro dia. Quando o cliente, por exemplo, te pergunta isso, ele tem total interesse aí de saber, né, se de fato ele vai receber no próximo dia. Quanto tempo demora para a máquina chegar? Então, essa também é uma outra pergunta aí que você pode enxergar aí com um viés totalmente positivo, né? Demonstra que o cliente está interessado na solução. Quando eu precisar de alguma ajuda, quem é que vai me atender? Nesse exemplo aqui, ele está buscando uma confirmação da tua parte de que ele pode ter segurança contigo, né? Que você vai estar dando esse apoio. Como que funciona o parcelamento em sua máquina? Então, se você explicou ali, né, para o cliente como que funciona o parcelamento inteligente, a nossa plataforma ali de precificação inteligente, essa pode ser também uma dúvida que o cliente ficou, mas também um sinal de que ele achou interessante aquilo que você disse. É uma oportunidade, mais uma vez, que você está tendo então de poder explicar, mas dessa vez lembre-se, toda vez que você contornar uma objeção, ao final, pergunte ao cliente se ele entendeu. Ele pode, às vezes, simplesmente não falar nada por educação e você seguir ali a sua conversa, seguir a sua linha de raciocínio. Mas deixe de lado, né, essa visão, vamos dizer assim, de querer contornar a objeção de uma forma rápida e já seguir para, de fato, dar a devida atenção para que o cliente também deu. Afinal de contas, ele parou o que você estava falando para aquilo ali. Aquilo chamou a atenção dele de uma certa forma. Como funciona o recebimento? Eu posso receber em qualquer banco? Essa também é uma outra pergunta que tem um viés aí muito bacana, que você pode dar afirmação para o seu cliente que ele pode sim receber em qualquer conta, mas sempre lembre-se de informar que se o cadastro for feito na pessoa jurídica, ele precisa informar uma conta PJ. E se for feito no cadastro de pessoa física, ele precisa passar uma conta corrente de pessoa física. Sempre dê preferência para contas correntes, tá bom, pessoal? Evitem o máximo possível poupança de pessoa física. Eu, particularmente, se o cliente me pergunta, eu sempre direciono para a conta corrente, e se porventura ele não puder, a gente também consegue abrir uma conta corrente para ele sem nenhum custo, para ele estar podendo fazer essas movimentações. Bom, quando o cliente ele faz essas perguntas, de uma certa forma ele também está buscando validar na mente dele a decisão dele fechar a negociação. E exatamente por isso é muito importante você, de novo, reiterar, né, a confiança, a segurança que o cliente precisa ter. Preste atenção então em tudo que ele está dizendo e aguarde também ele falar, né? Não interrompa o cliente no momento que ele está trazendo aí uma objeção. Existem também, pessoal, algumas classificações que a gente acaba encontrando no próprio mercado sobre objeções, que dizem respeito a períodos, né, que a gente pode estar encontrando e o que normalmente nós temos como automático para se tomar. Um belo exemplo são objeções de mercado, que é quando, por exemplo, você está chegando num cliente que teve uma experiência ruim na concorrência, por exemplo, ele tinha negociado uma taxa, aquela taxa ali foi alterada e não avisaram ele, e aí normalmente o que você tende a fazer é falar sobre o que nós faremos, e o que você diz ali que vai fazer é de fato o que o concorrente dele também tinha dito antes dele ter tido aquele problema. Portanto, neste instante, é interessante para você contornar essa objeção de mercado, você ter em mente não o que você pretende fazer ali, né, na solução, o que eu faço aqui, né, o que eu estou fazendo neste exato instante que eu te visito, mas sim o que de fato o teu produto pode transformar dentro da realidade do cliente. Então, uma das maneiras que você tem de buscar contornar esse tipo de objeção de mercado é focando na transformação que o teu produto pode gerar para o cliente, mostrando para ele, né, um benefício ou até mesmo, né,
neste instante a gente estaria adotando uma política ali de inside. Então eu estou falando de uma necessidade que o cliente ele, até aquele presente momento não sabe que ele tem, mas no fundo ela existe e ele vai acabar concordando ali comigo. Um outro exemplo, pessoal, de objeção que a gente pode estar encontrando são objeções de confiança. Normalmente, essa objeção ela tende a transparecer lá naquele sentido em que a gente estava falando sobre o rapport, técnicas de rapport, você também conseguir criar uma conexão, né, então, com o cliente. Para a gente poder vender, é de extrema relevância que o cliente ele confie em você. Existe um conceito no mercado também que fala sobre o triângulo da confiança, que são os 3 pontos principais que o cliente precisa estabelecer confiança. Antes mesmo de você vender, é importante você buscar pelo menos um dos elos de confiança existirem. Por exemplo, um dos elos de confiança ele diz respeito à empresa. Então, quando você está abordando o seu cliente, por exemplo, você falar que a gente faz parte, né, do grupo da Stone Company, sabe? Aquela maquininha verdinha que hoje está patrocinando aí, por exemplo, né, o Big Brother, a gente está na Bolsa de Valores de Nova York, possivelmente você já deva ter visto. Eu estou aqui para te apresentar um produto específico, né, do nosso grupo que foi feito para o teu segmento. Então, eu busquei estabelecer o elo de confiança através da empresa. Mesmo naquele instante ele ainda não conhecendo o produto que eu estou apresentando para ele, mas ele conhece, né, o nosso grupo. E aí eu vou usar isso como um pretexto, obviamente, né, para estabelecer esse elo de confiança e contornar essa objeção de confiança. Além disso, a gente também tem um outro elo, né, dentro do triângulo de confiança, que é o próprio elo do vendedor. Então a gente veio falando isso durante todas as aulas. Esse elo, uma vez estabelecido, também tem um impacto muito grande, mas é importante sempre lembrar que não só basta ele confiar no vendedor, ele precisa confiar também na empresa, confiar também no próprio produto que você está trazendo. Uma das formas que a gente tem de, se você entender ali, né, que essa desconfiança ela persistiu ao longo de toda a negociação e lá no final, né, lembre-se, ele não vai engolir goela abaixo ali, né, algo que tu está dizendo. Às vezes tu vai ter que realmente mostrar para ele ali algum outro gatilho mental ser acionado para de fato ele conseguir estabelecer esse elo de confiança. E aí, pessoal, um exemplo que eu vou dar para vocês, quando eu estava apresentando ali sobre o Parcela Já Financiamentos, eu falei ali sobre a inteligência tributária para o cliente, né? Falei sobre a economia que a gente iria gerar para ele, e aí ele queria falar, por exemplo, com a contadora dele. Neste exemplo, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, se você me permite, eu tenho certeza que a tua contadora ela faz um excelente trabalho aqui contigo, mas eu gostaria de mostrar para você um material que a gente fez em conjunto com a Agilize, que basicamente é responsável por fazer uma contabilidade online. Hoje atende mais de 10 mil clientes aí pelo nosso país e busca gerar uma economia, né, para esses clientes na parte de tributação. Bom, esse material ele vai falar exatamente sobre isso que a gente está querendo praticar aqui contigo de uma forma 100% legal, que diz respeito à prática de elisão fiscal. Então, a prática de elisão fiscal é quando uma empresa ela busca um benefício para pagar menos imposto de uma forma 100% legal. Diferente de evasão fiscal, que é quando a empresa ali por algum motivo está sonegando ou até mesmo o produto ali, né, ele não cumpre bem a funcionalidade. Bom, quando eu mostrei ali, eu busquei estabelecer então esse elo de confiança com o produto, mas mostrando uma autoridade que também né, existe ali dentro desse segmento, assim como ele confia, né, na contadora dele, eu busquei mostrar para ele que também existia ali uma contabilidade que confia na gente e exatamente por isso, né, fez esse material. Bom, e por fim, pessoal, o elo de confiança, né, que você vai buscar estabelecer como vendedor, ele vai ser construído a partir do momento que você desconstruir a ideia de vendedor, ou seja, você é uma pessoa normal que tem sonhos, que tem objetivos,
que tem metas, né? Tem família, tem gostos também, tem receios, assim como ele. A partir do momento que ele consegue te enxergar como uma pessoa normal e que vocês conseguem visualizar quais são os pontos em comum ali que ambos possuem, e realmente isso é algo que não seja forçado, né? A forçado é uma coisa que pode acabar transparecendo, você consegue também estabelecer esse elo de confiança. Bom, no decorrer do próprio pitch, a gente pode acabar encontrando objeções na etapa de apresentação, quando a gente, né, se desafia ali a resolver a dor do cliente. Esse tipo de objeção a gente chama de produto e de solução. Normalmente, como vendedor, a nossa intenção ali é seguir falando das características do produto e buscando explicar ali as características que o cliente ele não entendeu. Mas, na verdade, o que nós devemos fazer não é isso. O que nós devemos fazer é focar nos benefícios que realmente se aproximam das necessidades do cliente e que sanam ela. Então, se porventura o cliente ele não entendeu, ele tem uma necessidade que precisa ser sanada, e exatamente o teu papel é buscar esse elo. Poxa, se porventura você não tiver ou não souber daquela necessidade, como que você pode contornar ela, não tem nenhum problema você, naquele exato momento ali, cara, eu entendi o que você precisa, mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma consultada aqui no que eu teria mais adequado para poder estar te oferecendo, poder estar te ajudando realmente a solucionar esse problema. Isso é raro de acontecer, mas pode acontecer também. Vou dar um exemplo para vocês, não cheguei a finalizar a fala desse exemplo, mas eu estava num cliente que ele precisava ali de crédito, e aí eu entendi a necessidade dele, apresentei ali o Parcele Já Boletos, que ele poderia, por exemplo, estar parcelando ali os boletos dos fornecedores dele, estar parcelando ali o aluguel, parcelando ali todos os tipos de conta, exceto, né, a fatura do cartão de crédito dele. E, bom, para aquele cliente fez sentido. Mas também teve situações onde o cliente também estava precisando ali de crédito, né? Falou da instituição financeira que ele trabalhava, mencionou que isso era um benefício que ele tinha e que ele não poderia abrir mão, e perguntou o que eu poderia trazer em contrapartida. Eu apresentei novamente essa solução, mas para ele não era uma coisa viável. Então eu agradeci e falei que, olha, eu entendi o que você precisa e quando eu tiver essa solução eu retorno aqui para a gente conversar. Não tem também problema, né, pessoal? Eu já entendi a necessidade do cliente, eu entendi que eu não vou ter como, de fato, dar uma solução para ele que vai sanar essa necessidade. Então não vou ficar, né, enchendo linguiça ali, é uma expressão aí que a gente vai ficar só ali ocupando o tempo do cara. Não, eu vou, né, realmente falar ali o que eu acredito que é a verdade. Quando eu tiver uma nova solução que vai ao encontro da necessidade dele, e esse exemplo que ele estava realmente já bem claro no que ele precisava, eu retorno e a gente volta a conversar. E por fim, pessoal, na etapa do fechamento, um tipo de objeção que a gente pode também encontrar é sobre a capacidade do fornecimento. E isso já aconteceu também mais de uma vez. Depois que eu terminei de apresentar, fiz todo o pitch ali de vendas, na etapa final ali do fechamento, eu falei sobre uma proposta de adesão que a gente teria, então o valor de adesão que eu estaria isentando o cliente, ou seja, ele não tem nenhum custo para estar trabalhando com a gente está implementando, né, o sistema dentro da empresa dele. Mencionei ali que ele transacionando acima de R$2.000 ele ficava isento de qualquer custo mensal, abaixo disso ele teria uma taxa de natividade de R$ 39,90, estou descrevendo, né, obviamente o Parcele Já Financiamento nessa situação. E aí eu terminei de falar tudo isso, falei da inteligência tributária, um benefício que ele tem ali, né, por vender parcelado com a gente, né, que todas as notas fiscais ele vai ter acesso no portal, que ele consegue enviar para o cliente dele, ele consegue também ter já esse benefício de pagar menos imposto sobre o que ele está transacionando.
E aí, por fim, o cliente ele chega no final da negociação e diz assim, cara, eu gostei, mas eu gostei tanto do teu produto que eu vou te ser sincero, eu acho que tá bom demais para ser verdade. Eu não vou ter custo de adesão, eu não, pô, transacionando acima de 2.000 aqui, a gente passa brincando sobre isso. Cara, o que que vocês ganham com isso, afinal de contas? Bom, aí eu, né, expliquei ele para o cliente que toda vez que a gente financia uma compra para um cliente dele, a gente ganha parte ali, né, desse valor da mesma forma como uma financeira quando está financiando um carro, né, para um lojista dentro de uma revenda. Outro tipo de abordagem também que eu já fiz para contornar esse tipo de situação é quando eu decidi ali que eu não iria, por exemplo, trabalhar com uma taxa de adesão, mas eu quis gerar um senso de urgência para o cliente. Então eu trabalhei com a ancoragem, que é um outro conceito que a gente até não chegou assim a explorar tanto aqui, mas a ancoragem de preço é mais ou menos assim, olha, se eu trabalhei com uma adesão de R$ 150, por exemplo, 149 ali, e aí eu quero gerar um senso de urgência no meu cliente, eu vou isentar esse cara, mas ele já tem ali uma referência. Então a ancoragem de preço ela faz exatamente isso. Ele entendeu naquele instante que ele está ganhando R$ 150. Então no momento final ali da negociação, eu peguei e destaquei, você está ganhando aí já, né, o valor de R$ 150, e o cliente pega e me traz esse tipo de objeção aí, né, a capacidade de fornecimento, como eu bem disse ali anteriormente. Olha, eu acho que tu tá bom demais isso, cara, não, né, e aí obviamente, né, dentro do teor ali da conversa, né, já tinha estabelecido a confiança, eu peguei ali, né, bem alegre mesmo, falei para ele, olha, não tem problema, se você quiser pagar aí pra gente a taxa de adesão, a gente aceita, né? Então, o cliente, ele entendeu que de fato aquilo ali que eu estava falando para ele era um benefício e que tinha um tempo, né, que iria acabar. Outra coisa que eu gosto de fazer, só aproveitando aqui sobre objeções, quando a gente está falando aí para o cliente sobre algo, né, ou um prazo, ou alguma campanha que a gente está fazendo, uma coisa que eu sempre gosto de fazer é tipo assim, cara, tira o crachá de lado, sabe? Eu não, porque o cliente ele já está acostumado a ouvir esse tipo de pergunta mesmo, de afirmação, melhor dizendo, do vendedor. Então, o que, que eu costumava sempre fazer? Cara, olha só, eu tenho essa promoção aqui que eu estou te isentando, né? São R$ 150 que você está deixando agora de pagar, é uma economia já. Eu sei que não é um valor muito alto, mas pô, daqui um pouco já dá para pagar aí uma água, né? Tudo o que a gente puder economizar já ajuda. Fulano, eu vou te ser bem sincero aqui, tá? Tirando o crachá de lado, né? Esquece agora que eu tô aqui, né? Obviamente querendo fechar essa parceria aqui para nós, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom, tanto para minha empresa quanto para a sua. Eu não vou aqui te dizer que assim, ó, depois do dia tal eu nunca mais vou conseguir essa campanha, mas não porque eu não queira, tá? A gente costuma periodicamente estar lançando aqui campanhas, né? Os nossos supervisores acabam também fazendo isso, mas exatamente essa campanha que eu estou te trazendo aqui, eu realmente não tenho a certeza se a gente vai voltar com ela no próximo mês ou se vai ser uma outra. Então, se você realmente gostou do meu produto e você quer aí tá de fato aproveitando, você já está economizando. A gente nesse exemplo ali, tá, eu não estava trabalhando com fidelidade, então fechando parênteses, né? A gente não está trabalhando com fidelidade. Se você gostar, show, a gente continua aí trabalhando. Então, como a gente contorna, resumindo, né, as objeções de capacidade de fornecimento? É transmitindo segurança para o cliente. Então eu deixo de focar naquele instante em conseguir o pedido, em conseguir fechar a venda, e eu busco transmitir segurança para o meu cliente. Outras formas que eu tenho de poder transmitir segurança para o meu cliente é, por exemplo, falando sobre cases de sucesso, né? A gente falou do social selling, então olha, deixa eu te mostrar aqui, eu não de longe passando, tá? Não sou um digital influencer nem nada, mas deixa eu te mostrar aqui a quantidade de hoje, podemos dizer aí, empresários, né, da região que já estão trabalhando com a gente. Olha aqui, vê se não tem algum amigo teu. E aí, você vai mostrar ali sua rede social para o cara, vai ter ali, né, as fotos, tudo
legalzinho que você já vem construindo. Então, é um exemplo, tá, pessoal, de conseguir transmitir segurança para o cliente. Existem, obviamente, outras técnicas que vocês vão poder abordar. Aqui, falando sobre objeções, a matriz de objeções, a gente vai disponibilizar para vocês ali quais são as principais perguntas que vocês podem encontrar e as possíveis respostas que vocês podem dar. Mas, por fim, eu sempre gostaria de deixar aqui para vocês a seguinte ideia: você, como vendedor, tem que ter a capacidade de autoanálise. Portanto, lembre-se, você está conversando com pessoas, né? A gente está lidando com o psicológico, cada pessoa é uma pessoa, e até mesmo as respostas para as objeções ali que a gente está trazendo. Dependendo do cliente, se você percebeu ali que não surtiu efeito, cara, não tem problema, você não vai, né, insistir ali em ficar falando a mesma coisa para um cliente que por algum motivo ele não quer aceitar, né? Você precisa deixar isso um pouco de lado e se aprofundar realmente em buscar colocar a necessidade dele acima dos seus objetivos. Galera, eu finalizo então essa aula de objeções aqui. Agradeço pela atenção de vocês e até mais. Muito obrigado.